Bom, meus irmãos, a depressão, ela é um problema universal e isso significa que nós a encontramos regularmente nas casas, nas igrejas e no mundo. E dizer que uma pessoa ela não é crente porque ela tem depressão é uma grande mentira. No entanto, é um pouco precipitado a gente falar que a depressão ela é causada por um fator comum, pois esse inconveniente e complexo problema, ele tem muitas causas, sendo que o Senhor, em sua providência, em seu governo soberano, ele reina sobre todas essas causas. As pessoas que sofrem dessa desordem, elas descrevem a depressão de uma maneira similar. Elas falam assim, é dolorosa, ela vem com uma sensação de isolamento, de solidão, de ira, tira a alegria da vida, representa uma escuridão persistente e faz com que tudo se torne cansativo, se torne cinza, ruim e sem vida. E muitos chegam a descrever a depressão como um poço sem fundo, onde você não tem possibilidade de sair, ainda que tudo ao redor esteja bem e ensolarado. E alguns falam que a depressão é como se você estivesse em queda livre, ou você estivesse em uma rota direta e inescapável de colisão com um veículo muito grande. Algumas pessoas, pelo abuso de remédio, de antidepressivos, elas ficam entorpecidas, anestesiadas, incapazes de sentir. O remédio, a medicação em si, meus irmãos, não é um problema. Mas a gente sabe que o abuso para o tratamento dessa desordem, ele deve ser combatido. E esse sentimento de entorpecimento que essas pessoas sentem ao consumir de forma abusiva esses remédios, ele vai além desse sentimento, os sentimentos que eu acabei de dizer sobre a depressão. E quando eu falo em depressão, eu estou falando de uma desordem e não de uma doença. E eu queria deixar isso bem claro para vocês. Porque a depressão ela pode ser classificada melhor como uma desordem, e não apenas como uma doença ou como uma enfermidade. Pois a depressão ela não acontece da mesma forma como um câncer ou como problema do coração. E a gente está falando de um problema que desorganiza, que desestabiliza, que desordena a vida da pessoa. Um problema que a gente costuma de ver, um problema que costumamos ver dentro de um espectro muito amplo. Começa de um lado com o blues, aquela tristeza leve, que vai de tempo em tempo ela aparece, e ela vai até o extremo, que é a depressão forte, que é o desejo de suicídio, que é o desejo de ficar totalmente escondido da sociedade, né? E nesse meio termo, nesse espectro, a gente também encontra o luto, tem os efeitos físicos da depressão sobre a vida da pessoa, tem o desejo de morte, que eu já falei, e tem a bipolaridade, que alguns tratam como doença bipolar. Só que eu acho que é melhor descrita como depressão bipolar, e não uma doença. E a fim de nós entendermos como a depressão acontece, eu quero utilizar com vocês um esquema que foi proposto por um pastor americano, que ele também tem diplomas na área de psicologia secular, aconselhamento bíblico e educação cristã. O nome dele é John Kwasny. E ele fala que, e ele entende que os problemas da nossa vida, ele acontecem em 3 níveis. O primeiro nível que acontece os problemas da nossa vida é no coração. Eles começam no coração, depois eles se manifestam nas ações, as palavras que nós falamos, os pensamentos que nós temos, as coisas que nós fazemos, e depois de sair do coração e ir para as ações, os problemas eles se manifestam
por último, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. E a depressão, ela está bem aqui nessa terceira fase, nesse terceiro nível dos problemas do nosso coração. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso coração, ele é o quê? Ele é enganoso. Eu ouvi alguém dizendo isso, né? É verdade. O nosso coração é enganoso. E no nosso coração também está o nosso tesouro. Então, se a gente coloca no nosso coração apenas coisas ruins, o resultado vai ser coisas ruins também, né? E é importante dizer que o trato à depressão, ele não acontece apenas no nível pastoral. Aliada ao auxílio pastoral, ao aconselhamento pastoral, a depressão ela precisa ser tratada em outros níveis também. Ela precisa ser tratada com auxílio médico, talvez de medicamentos, mas só que a gente vai ver isso mais adiante. O que é a depressão? Em primeiro lugar, eu queria que vocês considerassem essa manhã que a depressão é uma forma real de sofrimento. Ter depressão é você sentir o peso e as cargas do mundo na sua costa de uma única vez. É um sentimento real e não é algo que foi inventado pela pessoa para que a gente sinta apatia em relação a essa pessoa, para que a gente sinta dó em relação a essa pessoa. E pode parecer óbvio, meu irmão, mas na tentativa de ajudar, muitas vezes nós erramos ao comunicar com a pessoa que tem depressão que ela apenas deveria ser feliz. Olha, levante-se, não se preocupe, be happy, seja feliz. Tem algumas pessoas que tratam a depressão dessa forma. Elas veem uma pessoa deitada, passando mal ali naquele conflito existencial, e ela fala assim, ó, sacode a poeira e levanta. Só que não é simples assim para tratar a depressão. Nós precisamos ser bastante cuidadosos em como a gente trata esse problema nas nossas casas e nas nossas igrejas. A depressão, ela pode acontecer em vista da traição de uma pessoa ou de alguém que abusou de nós. Ela pode acontecer pela nossa própria responsabilidade por algo que a gente fez. Ela pode acontecer depois de um luto, pode vir por causa de uma doença, de questões químicas e pode vir também, meus irmãos, de Satanás, um ataque espiritual, não é verdade? E sabemos que Deus permite que todas essas coisas aconteçam, porque Ele tem o plano e o plano dele é perfeito. Por isso é urgente que a gente tenha o entendimento que a depressão ela representa um sofrimento real do ser humano, e não apenas um sentimento que as pessoas estão querendo ter simpatia para elas querem ter o conselho popular a favor delas. E se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia está cheia de relatos de pessoas deprimidas. Você tem Davi, você tem Caim, você tem Jó e assim por diante. E nós sabemos por experiência própria, muitas vezes, que a depressão ela é real e ela é muito pesada. Em segundo lugar, eu quero que você considere que a depressão ela é um sintoma superficial ao invés de um problema raiz. A depressão é um sintoma superficial ao invés de um problema raiz. A depressão, meus irmãos, ela é como o alerta que fica no painel do carro. Vocês já pararam para pensar nisso? A depressão é como aquele alerta que acende no seu carro e que ele fala da necessidade de você verificar algo no motor do carro, que talvez possa haver uma falha no seu motor. É uma luz de alerta. Essa aqui é uma luz de alerta, mas ela não é o problema. Essa luz ela não é o problema, mas ela mostra aonde está o problema. Ela mostra que o problema pode estar na questão do vazamento do óleo, pode estar no motor. E nós, infelizmente, muitas vezes ignoramos o alerta e nós continuamos a dirigir, não é verdade? Eu posso dizer isso do meu carro. Eu sei que tem um alerta lá que liga, e aí eu falo assim, vou continuar dirigindo. Mas eu estou correndo o risco do meu carro parar no meio do caminho, não é verdade? Isso é um problema.
Fingimos não ver o sinal e às vezes colocamos uma fita sobre esse sinal luminoso, pensando que isso vai resolver o nosso problema. E muitas pessoas, elas tratam a depressão desse jeito, porque elas só tratam o que aparece por cima, os sintomas, mas elas não tratam a raiz do problema. Elas não vão direto ao problema. Os sentimentos decorrentes da depressão, elas mostram para a gente que existe algo errado no coração. Os problemas da depressão, eles mostram que no coração existe algo errado e que precisa ser tratado. Se nós precisamos resolver isso, a gente precisa ir direto à fonte, que é o coração. Em Gênesis 4, se você quiser ir abrir a sua Bíblia, versículos 5 e 6, nós lemos que Deus não aceitou a Caim e não aceitou a oferta que Caim se propôs a oferecer ao Senhor. Só que ao fazer isso, Caim ficou irado e o seu rosto, o que está dizendo aí na Bíblia de vocês? O que aconteceu com o rosto de Caim? O rosto se transformou. Deus disse assim para Caim: por que você está furioso, Caim? Por que você está deprimido? E é interessante a gente pensar que a razão de Caim ter se sentido assim é porque ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu rejeitado por quem? Por Deus. E ele sentiu inveja do seu irmão. No coração de Caim, nesse momento que acontece esse problema, existe orgulho, existe inveja, existe ciúme, existe amargura. E ele não ter tratado esse problema no coração dele levou o quê? Ao homicídio do seu irmão. Então de novo, um problema que começa no coração e vai para o segundo nível, o nível das ações. Um problema no coração que leva para um resultado na ação. Mas ele também teve o ciúme, a arrogância, todos os sentimentos que estão no terceiro nível, né? Então, a gente precisa ver que os problemas que acontecem, eles não são por si só o objetivo a ser analisado e estudado, mas eles têm uma razão de ser, e essa razão está no coração. E Davi, se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 38, versículo 4 até o versículo 8, Davi, o rei Davi também se viu deprimido. E isso aconteceu por causa do que estava acontecendo no coração dele. Ele diz que a sua culpa, meus irmãos, o que aconteceu? A culpa que ele sentia o afogou. E era como um fardo insuportável. As decisões erradas que Davi havia tomado em relação a Betseba, na sua vida comum, elas tiveram um efeito físico e tiveram um efeito mental sobre ele. As decisões erradas que ele tomou, porque o coração dele estava com um sentimento errado em relação a uma mulher que ele não podia ter, os sentimentos que o coração de Davi, que levou essas ações, causou na mente dele que ele ficasse encurvado e muitíssimo abatido, como está aí no texto sagrado. Ele ficava o dia inteiro vagueando e chorando. Você consegue imaginar essa cena de Davi vagueando e chorando? O rei Davi, aquele que matou o gigante, é esse mesmo, meus irmãos. Esse é um homem que se encontra triste e apenado pelas decisões que ele tomou, porque o coração dele estava no caminho errado. E ele se sentia fraco e totalmente esmagado. E muitas vezes a depressão faz exatamente isso com a gente. Ela nos esmaga, nos coloca para baixo. O coração de Davi, ele gemia de angústia. E isso acontecia pelo que estava acontecendo de errado no coração dele. Os sentimentos depressivos eram a luz de alerta para o que estava acontecendo de errado no coração de Davi. E a gente precisa pensar sobre isso. O nosso corpo dá sinais. E ele fala do que está acontecendo no nosso coração que anda errado. E a gente precisa tratar esse nosso coração. Existe um problema inicial também, a gente precisa considerar,
que a depressão acontece quando alguém está em uma espiral descendente. O que é essa espiral descendente? Existe um problema inicial. E depois a esse problema, nós podemos dar uma resposta bíblica, uma resposta correta, ou uma resposta errada, uma resposta pecaminosa. E se nós damos ao problema uma resposta pecaminosa, esse problema não gera uma solução, mas gera um problema ainda mais grave. E a esse problema ainda mais grave, se nós dermos uma resposta pecaminosa, esse problema vai gerar um outro problema maior, que vai gerar um outro problema maior, e assim por diante, até o momento que a pessoa ela cruza a linha da esperança, e ela não está apenas triste, mas ela se encontra depressiva. E ao cruzar essa linha, nós precisamos também prestar atenção sobre o que acontece com o nosso coração. E quando a gente cruza essa linha, não basta dizer apenas para a pessoa que vai ficar tudo bem, que a pessoa deveria levantar e continuar a vida dela, mas é necessário que possamos refletir sobre as ações e sobre o coração dessa pessoa. Quando isso acontece conosco, nós devemos refletir sobre as nossas ações e sobre o nosso coração. Como que nós temos respondido aos problemas que Deus tem colocado em nossa vida. A depressão, meus irmãos, e ela é perpetuada por diversos fatores. E eles não são necessariamente causas, mas eles certamente contribuem para que a depressão seja ainda pior. E eu listei aqui 4 fatores que são importantes para a gente analisar nesse momento. Os primeiros são os fatores físicos. Fatores como enfermidade, mudanças hormonais, dar luz à criança, perder peso, perder sono, ter uma dieta não muito saudável, hábitos alimentares e hábitos físicos ruins, sofrer traumas severos, mudanças químicas no corpo e outros itens relacionados com o físico, eles podem contribuir para que a depressão seja maior na pessoa. Mas só que eles não são os únicos fatores. Também existem as respostas não bíblicas para as situações da vida. Na vida, nós estamos sujeitos à mudança, não é verdade? E estamos sujeitos a mudanças boas e mudanças ruins. E as respostas que a gente tem a essas mudanças, elas podem contribuir ou não para que a depressão ela fique mais forte e presente nas nossas vidas. Por exemplo, se uma pessoa ela é demitida, se ela mudou de emprego, se ela está com problemas financeiros, se ela ficou deficiente físico por algum acidente, se ela está tendo problemas no casamento dela, se ela teve um divórcio, se ela teve um acidente de carro, isso tudo pode fazer a depressão surgir de uma maneira mais forte. Só que isso também acontece com coisas boas na nossa vida, mudanças boas. Por exemplo, sair de casa, casar, ir para a universidade, ter o primeiro filho, são coisas que podem desencadear um estado de depressão na pessoa. O terceiro fator que eu listei ali é a falta de obediência bíblica. Depois, a depressão ela pode acontecer pela falta de obediência bíblica em áreas importantes na nossa vida. Por exemplo, na questão dos hábitos alimentares, que a Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, a maneira como a gente faz exercícios. Algumas pessoas trabalham demais, vivem apenas por trabalho, e elas não obedecem à questão de descanso. O corpo do cristão precisa de descanso, assim como a sua mente. Pessoas que também não têm as prioridades na vida dela elencadas de uma maneira correta. Pessoas que não dormem o suficiente, pessoas que abusam de álcool e de drogas. E aquelas pessoas que têm falta de disciplina espiritual. Pessoas que durante a semana não leem a palavra de Deus e não oram. Pessoas que não perdoam. Pessoas que falham em estar em comunhão cristã, que acham que estar em comunhão cristã é apenas ir ao domingo para a igreja e aí acabou. Pessoas que falham em cumprir as suas responsabilidades. São todos itens que podem contribuir para a depressão da pessoa, para que ela seja aumentada. E por último, eu listei ali também os padrões de pensamento não bíblico. O último set de fatores que contribui para a depressão se desenvolver
são os pensamentos não bíblicos que existem na gente. Porque nós, infelizmente, ainda nesse momento, não temos pensamentos apenas como a palavra de Deus quer, não é verdade? Os padrões de pensamento, meus irmãos, a favor da ira pecaminosa, a favor de pensamentos amargos, de ansiedade, pensamentos que demonstram a gente estar cheio de medo, de inveja, de autopiedade, de impaciência, de insegurança, de preguiça, de pensamentos lascivos e obsessivos, eles podem contribuir para que um estado de depressão se desenvolva na vida do crente. Então, se esses pensamentos eles habitam a sua cabeça com muita intensidade, talvez você está dando porta a um estado de depressão se desenvolver na sua vida. E a gente precisa olhar para isso com mais seriedade na nossa vida. E esses problemas, eles estão acontecendo na ação e no coração. E eles produzem sentimentos depressivos no nível das emoções. E aí eu tenho uma pergunta para vocês essa manhã. Se alguém está depressivo, qual que é o problema dessa pessoa? A resposta correta, meus irmãos, a esse problema é: nós não sabemos. Tudo que sabemos é que a luz de alerta, ela acendeu. Só que nós precisamos investigar mais a fundo o que está acontecendo no nível de ações e no nível de coração. Quando a gente vê os sintomas da depressão acontecendo, a pessoa ficando triste, se sentindo isolada, a gente não pode focar nesses sintomas, mas a gente tem que ir mais abaixo e ver o que está acontecendo nas ações dessa pessoa e no coração dela. E nós, na posição de conselheiros, quando às vezes nós aconselhamos pessoas que estão em depressão, nós não devemos apenas aliviar os sintomas de depressão dessa pessoa, mas a gente precisa ajudar essas pessoas a lidarem com os problemas reais que elas estão tendo. Essa é a única maneira que a gente pode ajudar essas pessoas a lidar com esses problemas. O aconselhamento pastoral, nesse caso, ele é essencial. Mas é importante também que a pessoa ela tenha um acompanhamento de especialistas em outras áreas. Por exemplo, um bom nutricionista pode ajudar na sua alimentação. Um bom médico pode ajudar em outras áreas da sua vida que precisam de conserto. Um bom terapeuta. Não é, então, somente o pastor que precisa tratar. Algum tempo atrás, existia um pensamento que se você tivesse depressão, você tinha que tratar apenas na igreja. Porque a igreja era o único local capaz de resolver esse problema. Mas hoje nós somos capazes de entender esse problema melhor e ver que Deus capacitou outras pessoas, pessoas que às vezes nem são crentes, para que elas possam ajudar a gente a poder vencer um problema nas nossas vidas. Não é verdade? Se eu estou com uma inflamação, sei lá, no meu fígado, eu não vou procurar o pastor, vou pedir para o pastor orar por mim, mas eu vou procurar um especialista que vai me receitar remédios e vai fazer um tratamento. Da mesma forma, se eu tenho problemas de ordem mental, problemas que afetam o meu psique, eu vou procurar o pastor, ele vai me aconselhar pastoralmente, vai ver onde estão os problemas no meu coração, as minhas ações que estão desencadeando esses problemas depressivos, mas é legal também que eu procure um especialista em outras áreas para poder me oferecer um aconselhamento, e isso é saudável, meus irmãos. E aí eu queria colocar para vocês esse personagem aqui, Charles Spurgeon. Eu sou um grande fã desse cara, eu acho ele muito legal. Ele é considerado o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Eu fico admirado como Spurgeon pregava lá na Inglaterra, porque ele falava isso em 1800 e bolinha, ele falava para milhares de pessoas, sem microfone. Ele falava às vezes para 3.000 pessoas de uma única vez. E ele colocava a palavra de Deus de uma maneira bela. Você encontra na internet, e até mesmo para comprar livros, com as pregações dele. E você lê aquelas pregações e você fica pensando, como Deus usou esse homem. E esse cara, que foi considerado um dos maiores pregadores que já viveu na era moderna, ele era um homem depressivo. E não era pouco depressivo, muito. Ele era um pastor batista e teve um acidente. E esse acidente aconteceu em um domingo.
enquanto ele estava pregando a palavra de Deus, uma pessoa de muito mau gosto falou assim: fogo! E aí, naquela igreja lotada com milhares de pessoas, o pânico toma conta da situação e 7 pessoas morreram e 20 pessoas ficaram gravemente feridas. Charles Spurgeon, nessa época, ele tinha apenas 22 anos de idade. E ele estava no 10º mês de casamento. A esposa tinha acabado de dar luz para gêmeos. As caixas da mudança da casa dele ainda nem haviam sido abertas quando isso aconteceu. E Charles Spurgeon ficou alguns meses sem poder pregar, porque ele ficou extremamente abatido. E aquela situação que tomou conta no início do ministério dele, acompanhou a vida dele de tal maneira até o final do ministério dele. E mesmo assim, Deus abençoou a vida desse irmão nosso, e milhares de pessoas foram salvas pela palavra, e houve um avivamento na Inglaterra por causa desse homem. As acusações que foram feitas contra ele, porque os jornais acusavam ele como sendo a figura da igreja, e todo o mal que havia sido causado às famílias que perderam seus entes queridos naquele dia, eles quebraram a mente do pregador. E eu fico pensando o sofrimento que ele teve. Só que na depressão, Deus atuou de uma maneira tremenda sobre a vida desse irmão. E a gente pode tirar algumas conclusões importantes da depressão na vida de Spurgeon. Em primeiro lugar, a depressão, meus irmãos, ela é um ladrão da felicidade. Só que ela não rouba de nós a salvação. Se você está passando por um problema de salvação, essa era a primeira coisa que eu gostaria de colocar para você hoje, nessa manhã. A depressão pode roubar a sua felicidade, mas ela não pode roubar a sua salvação em Cristo Jesus. A depressão pode vandalizar a nossa alegria, ela pode vandalizar o nosso senso de Deus, a tal ponto que as promessas que estão registradas na Escritura, as pessoas possam passar a questionar. Mas ainda assim, ainda que nós nos tornemos, meus irmãos, fracos e debilitados em nossa fé, nós devemos lembrar que o Senhor não se esqueceu de nós e que Ele vai guiar o seu povo até a Canaã celestial, ainda que nos encontremos em depressão severa. Lembre-se que é Cristo e não a ausência de depressão que vai nos salvar. E isso para mim causa uma enorme alegria no meu coração. Não sou eu, não sou o que eu estou passando que vai me salvar, mas é o sangue de Cristo na cruz. Não temos a promessa que a depressão ela vai embora das nossas vidas. Da mesma forma que eu não tenho a promessa que a diabetes vai embora da minha vida. Eu vou continuar sendo diabético até o dia que Deus quiser, se Deus não mandar alguém inventar uma solução para a diabetes. Eu não tenho essa promessa na Bíblia. Mas eu tenho a promessa que Deus me salvou na cruz. Spurgeon disse que a nossa vida espiritual ela não depende da nossa natureza. Do contrário, nós estaríamos fadados ao fracasso, à perdição. Mas ela depende da graça. E graça acima de graça, acima de graça, acima de graça. É uma graça que ela nunca vai cessar e que ela vai iluminar o caminho que a gente vai percorrer até chegar no paraíso. Bom demais, né? Bom demais, gente, bom demais. Em segundo lugar, no auxílio às que passam por depressão, nós devemos nos importar com o contexto da vida da pessoa que está passando pela depressão. Mas nós devemos também lembrar que a nossa habilidade para ajudar essa pessoa, ela é limitada. Mesmo sendo um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra, e ele é um dos meus favoritos, Spurgeon, ele conhecia os limites dele em relação à depressão. Em suas pregações, ele demonstrou inúmeras vezes que nós, infelizmente, julgamos as pessoas de acordo com as circunstâncias da nossa vida e não de acordo com as circunstâncias da vida da pessoa. E isso é muito delicado. Nós falamos coisas banais e aumentamos o tom da nossa voz como se isso fosse gerar cura na vida da pessoa. Levanta! Faz isso, acorda!
vai viver a vida, vai trabalhar, vai ter amigos, você tem tudo. Algumas pessoas agem assim, porque de fato a pessoa que está passando por depressão às vezes tem tudo. Tem um bom emprego, tem uma família que ama, tem uma situação confortável, uma casa tranquila. E às vezes as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que está em depressão somente falam isso. Levanta, acorda, vai viver a sua vida. Só que não é assim. Nós temos o péssimo hábito de tentar controlar o que deve ser, ao invés de lidar com o que realmente é, com a situação que realmente está sendo colocada. E nós esquecemos que a nossa história, ela é pequena assim, e ela faz parte dos planos de Deus, da grande história de Deus. E nós esquecemos que conforto completo nós só encontramos em Cristo, porque Ele também sofreu os efeitos da depressão, e Ele sabe exatamente o que uma pessoa por depressão passa. Você pode ter certeza disso. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Cristo sabe exatamente o que uma pessoa depressiva passa. Em terceiro lugar, nós devemos nos apoiar nas promessas de Deus. As promessas na Bíblia, elas nos enchem de esperança. A primeira maneira da gente começar a tratar o coração, meus irmãos, lendo a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós temos aquelas promessas que vão nos trazer esperança. No Salmo 77, e eu acho isso assim, coisa de Deus, Deus é tão maravilhoso, que a irmã que estava falando aqui hoje, ela usou o Salmo 116, e que é um salmo muito parecido com o Salmo 77, nós encontramos uma pessoa que ela está angustiada, uma pessoa que não dorme, uma pessoa cujos pensamentos em relação a Deus fazem essa pessoa sentir ainda mais dor. Só que aí esse salmista, lá no Salmo 77, ele começa a meditar nas coisas que Deus fez. Ele começa a ver que Moisés, ele estava numa situação onde ele estava de um lado emparedado pelo mar, que ele tinha que passar, e pelo outro lado por Faraó, que ia matar ele e o povo. E naquele momento Deus mostra o seu carinho com Moisés e abre o mar e Moisés passa e o povo passa e a obra de Deus é continuada. E aí esse salmista, ele vê essa pessoa que está nesse estado depressivo, ele não acredita que Deus ia abrir o mar para que ele entendesse que Deus o ama. Mas ele entendia que aquele mesmo Deus que conduziu o povo através do mar, através do Egito, através do deserto, aquele mesmo Deus podia demonstrar o mesmo carinho com ele, o mesmo amor, o mesmo coração, ao conduzir aquela pessoa no deserto pessoal que ela estava vivendo. Livrando aquela pessoa do mal que ela estava sentindo. Então, meu irmão, se você sente depressão, se você é uma pessoa depressiva, apoie-se nas promessas de Deus. Leia a palavra de Deus. Na palavra a gente tem aquilo que vai trazer esperança ao nosso coração. Quando você lê a palavra com cuidado, que você se debruça sobre a palavra, que você consome a palavra com toda a sua intensidade, você vê que a palavra de Deus é rica e ela fala exatamente a sua situação. Nós devemos visitar diariamente a palavra de Deus e ver que o Senhor, Ele mantém a sua palavra e que Ele sempre, sempre, sempre cuida do seu povo. E isso nos leva, meus irmãos, a uma vida de oração, que é o segundo passo. Porque quando eu confio nas promessas, eu oro a meu Deus. Deus, na tua palavra, o Senhor coloca a promessa que o Senhor vai me cuidar. E eu preciso que o Senhor cuide de mim. Cuida de mim, Deus. As promessas, elas não são mágicas. E elas não são iguais aos desejos que nós temos no nosso coração. Deus, Ele não promete que o mal vai embora da sua vida. Você não encontra essa promessa. Deus não promete que o mal vai embora da sua vida aqui nessa terra. Mas Ele promete, olha só, que Ele vai estar conosco. Que Ele vai secar a nossa lágrima. Que Ele vai celebrar conosco. Que Ele vai nos ajudar. Que Ele vai nos fortalecer em cada mal que nós passarmos.
que Ele vai ser o escudo que vai defender a gente do mal. As promessas nos voltam para a pessoa de Cristo. Quando nós oramos ao Senhor, confiantes que Ele vai executar as suas promessas, meus irmãos, Deus executa as suas promessas sobre nós. Ele nos dá força para vencer a depressão. Ele nos cura. Meu irmão, a depressão que você sente, talvez você sinta até o final da sua vida. Até o finalzinho dela. Talvez ela aumente. Mas se você confiar nas promessas de Deus, Deus vai te fortalecer. Vai cuidar de você. E em quarto e último lugar, a vida de Spurgeon, ela mostra que o crente também deve procurar viver melhor através do que Deus dispõe na criação e dos talentos que Ele deu a toda a humanidade. Essa semana, preparando a aula, eu falei assim, vou ler um livro, e eu quero ler ele de cabo a rabo. E aí eu li um livro, que é A Depressão de Spurgeon, que é onde eu tirei essas informações que eu coloquei para vocês hoje. E eu acho legal que nesse tratamento do Spurgeon, em determinado momento, quando ele é um mega conferencista, viaja ao mundo inteiro e faz muitas coisas, ele é obrigado a parar, ir para um local de reclusão e se tratar. E a depressão desse homem, que é um grande servo de Deus, ela é tratada com repouso, com banho quente, que é o tratamento que eles tinham naquela época, com os remédios que eles tinham para aquela época, ele é tratado dessa forma. E Deus abençoa a vida de Spurgeon através desse tratamento. O tratamento em relação à depressão, ele passa quando eu sei que a minha salvação, ela não vai ser roubada. Ela vai, em segundo lugar, quando eu tenho o tato de entender que a minha depressão é diferente da depressão da pessoa ao meu lado. Que eu devo confiar nas promessas de Deus, mas que eu também não posso me esquecer das coisas que Deus criou e dispõe para o meu tratamento. Meu irmão, Deus dispõe várias coisas para o seu tratamento em relação à sua depressão. Sabe o que Ele dispõe? Essa natureza linda. Brasília é uma cidade tão bela. Eu fico feliz quando eu saio de casa e vejo a natureza tão bela e harmoniosa. Quando eu morava na Rússia, a pior coisa que eu sentia lá era o céu. Porque eu morei lá num período que era de neve, menos 44 e tal, neve aqui em cima, gente sem poder andar direito e tal, mas o céu era cinza, onde você olhava era branco, os prédios eram pretos, as pessoas vestiam preto, tudo era aquela cor monocromática, eu me sentia tão depressivo. Mas aí você mora em uma cidade que é colorida, uma cidade que tem árvore, que você pode parar no meio da rua e tem manga para você comer. Olha só que legal, é muito bom, meus irmãos, a gente tem que aproveitar essas coisas. Eu gosto de passar ali pela terceira ponte. Eu gosto de passar por essa ponte também, mas eu prefiro a terceira. Porque aí eu vejo aquela água lá enorme, lá, eita, aguão. Eu vejo aquele céu bonito no final do dia e eu fico feliz, aquilo ali enche meu coração de felicidade. A gente precisa encher o nosso coração de felicidade com a criação de Deus, pessoal. É um tratamento da depressão, você sabia disso? Aí eu chego em casa, sabe como é que eu trato a minha depressão que eu sinto? Em casa, eu olho para os meus filhos. Aqueles dois moleques são gente boa demais. Eu amo aqueles dois. Aí eles sobem em mim, me dão um beijo, me apertam, eu abraço eles, eu aperto eles, mordo e tal. Aí depois eu vejo a minha esposa, aquela linda criação de Deus. Aí eu falo assim, Deus é bom comigo. Aí eu vejo a minha esposa e isso trata também, porque eu aproveito a criação de Deus. E se eu ainda estou mal, meus irmãos, sabe o que existe? Existe tratamento, existe pastor. Vocês têm 2 pastores. Vocês podem vir aqui à igreja de manhã, estou aqui, o pastor Luciano está o dia inteiro. Vamos conversar, pastor, vamos bater uma conversa, vamos conversar, não estou me sentindo muito bem, pastor. Ora por mim, aí você explica a sua situação, eu oro por você. A gente vai tratar esses problemas do seu coração, vai tratar essas suas ações. E se ainda não funcionar, se ainda está precisando, vamos lá, continua. Então tem a criação, tem a esposa, tem os filhos, tem o pastor, tem remédio também, meus irmãos. Mas não abusa, hein? Não abusa. É em último caso, eu acho. Tem tratamento psiquiátrico, tem
tem psicólogo e tudo mais. Se eu falar de psicólogo, minha esposa me bate, que ela é psicóloga. Mas olhe o tanto de coisas que Deus colocou à sua disposição para você vencer esse momento de depressão na sua vida. Na depressão, tudo se torna cinza. A gente acha que as coisas não vão dar nada certo. A gente pensa que está chegando no fim, que se morrer é melhor. Não, Deus, tira a minha vida, que não está dando mais não. Lá em casa está um inferno. No trabalho, outro inferno. Meu irmão, veja as promessas de Deus. Lembre-se que a sua salvação não é perdida por uma depressão. Lembre-se que Deus cuida de você. E lembre-se que Deus coloca coisas à sua disposição para você se tratar. Depressão, lutas por fora, temores por dentro. Se na Bíblia está cheio de pessoas que tiveram depressão, se o maior pregador teve depressão, se tantos pastores têm depressão, por que você não ia ser diferente? Você se acha o único na história? Depressão acontece, é um problema, precisa ser tratado. Mas nós confiamos que o Senhor não nos abandonará. Amém? Outra coisa, bom humor. Não deixem de rir, pessoal. Um ótimo tratamento para depressão, viu? Estar ao lado de pessoas que fazem você sorrir é bom. Eu não sou muito bom em piada, não. Pastor normalmente não é. Mas estejam perto de pessoas que façam você sorrir. Amém?